Olá, povo abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês. Mais uma semana aqui no Quarta com o Bispo, esse tempo abençoado que o Senhor tem nos dado, de reflexão da palavra, de intercessão, de compartilhamento de propostas, também compartilhamento de programações abençoadas. Nós estamos uma semana muito importante para nós aqui na quarta região, que é uma semana de projeto missionário, que todo mundo já conhece. É o Passa Macedônia. Passa Macedônia esse ano começou na última segunda-feira e nós vamos até o sábado. Nós estamos na cidade de São José do Calçado e Deus já tem feito coisas boas, a palavra de Deus tem sido pregada, anunciada, muita criatividade, uma turma muito animada no Espírito Santo e Deus certamente vai confirmar a obra das nossas mãos com muitos frutos. Você que de alguma forma não pôde estar no Passa Macedônia, no Espírito Santo esse ano, você ainda pode interceder, você pode em algum momento, se você estiver por perto, passar em alguns dos nossos cultos, mas não deixe especialmente de orar para que Deus possa sustentar a vida de tantas pessoas que estão ali pregando e anunciando a palavra de Deus. Eu também estarei envolvido nesse momento, se Deus quiser, se Deus assim me permitir, eu vou estar pregando no próximo sábado, no culto de encerramento, vou estar também alguns dias antes lá participando da mobilização, mas no sábado eu vou estar pregando no encerramento e eu tenho certeza que nós veremos muitas coisas boas de Deus. Se você não pôde participar do Passa Macedônia, que está acontecendo essa semana em São José do Calçado, no Espírito Santo, você pode participar semana que vem na cidade de Ribeirão das Neves, na nossa Igreja do Veneza, onde nós teremos de 22 a 27 de julho a nossa manifestação de pregação da Palavra de Deus, o nosso projeto missionário de férias, o Passa Macedônia de Minas Gerais. Ore e contribua de alguma forma para que esse tempo seja um tempo onde a palavra de Deus vai chegar ao maior número possível de pessoas. Hoje, aqui no Quarto com o Bispo, eu quero compartilhar com você alguns princípios da palavra de Deus, baseado no texto de João, capítulo 13, versículo 7. Esse texto fala que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Um texto que muita gente conhece. Jesus estava lavando os pés dos discípulos e, de repente, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, entra naquela sala e quando ele vê Jesus agachado, lavando os pés dos discípulos, ele fica escandalizado com aquela imagem. Ele fica escandalizado com aquele cenário e ele, dentro daqueles rompantes próprios do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, ele declara o seguinte: os meus pés o Senhor nunca vai lavar. Essa cena patética aqui não vai acontecer comigo. Como é que pode? O Senhor está ajoelhado aí, lavando os pés dos seus discípulos. Os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus virou-se para Pedro e disse o seguinte: aí é contigo mesmo. Eu só vou te falar uma coisa, aí é João 13, 7. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: Senhor, então se essa é a condição, então não lava só os pés não, lava logo o corpo todo. Aí Jesus falou: não precisa lavar o corpo todo, só os pés já bastam porque é um símbolo. João 13, 7 diz o seguinte: aquilo que eu faço agora, você não entende agora, você só vai compreender depois. E esse é um grande paradoxo, essa é uma grande questão para o ser humano. Como é que pode nós nos relacionarmos com Deus que faz coisas que nós não entendemos no primeiro momento que Ele faz? Como é que nós podemos ter um relacionamento saudável com Deus que o próprio já declara que o que Ele faz, num primeiro momento a gente não entende? A gente só vai entender um bom tempo depois. Como é que a gente pode desenvolver um relacionamento saudável com um Deus que o próprio já declara que coisas que ele faz, nós não entendemos num primeiro momento? E o apóstolo Pedro, naquele momento ainda como um aprendiz de apóstolo andando com Jesus, ele ouviu exatamente essa declaração do Cristo. O que eu faço agora, você não entende agora. E eu pergunto a você que está agora aí participando do Quarta com o Bispo, acessando esse vídeo, mesmo
não ao vivo, mas acessando em algum momento. Você já parou para pensar que na nossa vida, de fato, acontecem em vários momentos coisas semelhantes a essa? Deus age, Deus faz, Deus manifesta coisas que nós, num primeiro momento, não entendemos. Como que nós nos relacionamos com Deus como esse? Eu quero citar para você aqui 3 coisas que nos ajudam a caminhar com esse Deus, mesmo sendo Ele muito grande, eterno, e nós sendo diminutos, limitados e finitos. Se Jesus não voltar antes, todos nós que tivemos um dia uma data de nascimento, teremos uma data de óbito. E nós nos relacionamos com Deus que não teve início e não terá fim. Nós temos uma mentalidade limitada para muitas coisas, mas nós nos relacionamos com Deus que não tem limites. Como é que essa relação pode dar certo? Eu quero te ajudar a entender um pouco isso. Primeira coisa, se você quer se relacionar com Deus que é muito grande, sendo eu e você limitados, nós precisamos, em primeiro lugar, lutar contra toda instabilidade. Lutar contra toda inconstância. Alguém vai perguntar, mas por que isso? O que isso tem a ver com o texto? Ora, gente, uma razão muito óbvia para mim. Se Deus é muito grande, e Ele resolveu se relacionar com pessoas limitadas como nós, e por isso, nem tudo que Ele faz a gente entende num primeiro momento, a gente só vai entender mais à frente, Deus resolveu então se relacionar conosco através de fases, de etapas, de ciclos. Isso é uma razão clara para eu entender isso que Jesus falou para Pedro. Ora, se o pensamento de Deus, se os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos, é claro então que eu não vou conseguir acompanhar tudo que Ele faz. Vai dar um nó na minha cabeça em algum momento. Eu vou me rebelar contra as ações dele, eu não vou entender o que Ele faz, então eu vou fazer do meu jeito. Aí Deus, já provisionando isso, como é que Ele propõe relacionamento para nós? Como é que Ele propõe relacionamento com o ser humano? A partir de fases, de tempos, de etapas. Veja que Deus poderia ter estalado os dedos e feito aparecer tudo que existe no mundo. Ele poderia, num piscar de olhos, fazer aparecer tudo que existe ao nosso redor. Ele poderia, com uma simples frase, falar, agora eu quero que apareça tudo que eu estou pensando, e tudo apareceria. Mas você já parou para prestar atenção que Deus resolveu criar todas as coisas pelo princípio dos tempos, das fases e dos ciclos? Ele criou uma porção de coisas no primeiro dia, uma porção de outras coisas no segundo dia, uma pancada de outras coisas no terceiro dia, assim sucessivamente até o 7º dia. Um Deus que criou todas as coisas do nada, é claro que Ele podia ter estalado os dedos e feito aparecer tudo, mas Ele resolveu, para que nós possamos ter condições de caminhar com Ele, Ele resolveu fazer todas as coisas pelo princípio das fases. E é por isso que nós, em primeiro lugar, precisamos lutar contra toda instabilidade. Por uma razão simples. Se Deus se relaciona conosco a partir de fases, a partir de ciclos, toda vez que eu vivo instabilidades, toda vez que eu vivo uma gangorra no meu relacionamento com Deus, toda vez que eu sou instável no meu relacionamento com Ele, eu posso atrasar ou, em alguns casos, até mesmo inviabilizar o que Ele tem para fazer na minha vida. Gente, se Deus atua a partir de fases, se hoje Ele está propondo um ciclo para mim, se amanhã eu estou bem com Deus, eu entendo a fase, eu entendo o ciclo, eu entendo o que Deus quer fazer e eu me comporto adequadamente. Se depois de amanhã eu já for lá para baixo, eu já não desejar mais nada, eu falar que eu não quero mais nada, se eu viver essa instabilidade, eu vou atrasar ou eu vou inviabilizar o que Deus tem para fazer. Então, instabilidades atrapalham ciclos, instabilidades, inconstâncias atrapalham fases. Se Deus propõe uma fase para mim e se eu não consigo estar bem no dia que Deus quer fazer aquilo, eu atrapalho. Eu estou falando sobre Pedro. Mas eu poderia mencionar aqui outros personagens da Bíblia. Mas falando sobre Pedro, Pedro era essa pessoa inconstante.
Um dia ele queria tudo, outro dia ele não queria nada. Pedro era capaz de falar: eu sei que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Num outro momento, Pedro negou Jesus 3 vezes, falando que não conhecia Jesus. Em um momento, Pedro batia no peito e falava: Senhor, eu vou contigo até o final. Aí o próprio Jesus falou: Pedro, vigia, porque o diabo já pediu permissão para te peneirar como trigo. Em um dia, Pedro era capaz de falar para Jesus o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Num outro momento, Pedro era capaz de dormir quando Jesus estava vivendo o momento mais crítico da sua alma lá no jardim do Getsêmani. Ele era insensível às dores do próprio Cristo, que ele batia no peito, dizendo que ele não iria para lugar algum, porque ele já tinha entendido quem era Jesus. Então Pedro é um exemplo dessa instabilidade. E essa instabilidade na vida de Pedro fez com que ele, no momento crucial, que ele precisava estar estável e firme, ele estivesse vivendo um momento de decadência e não experimentado uma ação de Deus de forma mais abrangente, de forma plena. Então escute o que eu estou te falando. Jesus declarou para Pedro o seguinte: o que eu faço hoje, você não entende hoje, você só vai entender mais à frente. Se o próprio Cristo declarou isso, então ele atua na nossa vida não trazendo tudo de uma vez, porque a gente não vai entender. Ele manifesta-se na nossa vida a partir de fases. E se ele se manifesta a partir de fases, a gente tem que estar estável. Lute contra toda instabilidade. Para finalizar esse princípio, eu lembro do rei Davi. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1, diz que no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. Ou seja, no momento que ele deveria estar na batalha, porque ele foi chamado por Deus para ser um rei de guerra, ele resolveu ficar em casa. Hoje eu não vou fazer aquilo que eu devo fazer. E ele se permitiu essa instabilidade. Exatamente nesse dia que ele deveria estar na guerra e resolveu ficar em casa, a Bíblia diz que ele estava no palácio, no terraço do palácio, viu uma mulher casada chamada Betseba tomando banho, e ele então cobiçou aquela mulher, desejou, tomou-a como mulher, adulterou com ela, engravidou Betseba. E só para resumir a história, ele propôs uma ação terrível, cruel, para matar o marido da Betseba, um homem honrado chamado Urias. E assim ele o fez. Ele matou, literalmente, Davi matou Urias para ficar com a mulher do camarada. Isso tudo por consequência de um dia que Davi resolveu fazer diferentemente daquilo que se esperava dele. Olha só as consequências de nós um dia nos darmos a instabilidades. No dia que ele deveria estar na guerra, ele resolveu ficar em casa. No dia que ele deveria estar firme no propósito, ele se permitiu estar instável. E foi nesse dia que as más escolhas de Davi fez com que o diabo bagunçasse a sua vida e que maldições entrassem na sua casa. Se nem tudo que Deus faz nós entendemos no primeiro momento, eu digo que nós precisamos então entender o que ele está fazendo naquele ciclo. E para entendermos as ações de Deus naquele determinado ciclo, instabilidades inviabilizam ou atrapalham o que Deus quer fazer. Lute contra toda instabilidade. Estabeleça uma disciplina de vida com Deus, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de uma vida de santidade. Coloque no seu relógio, no seu celular, lembretes para você orar, para você ler a Bíblia, até que isso se torne para você algo natural, mas não se permita ser instável. Segunda coisa que vai nos ajudar a nos relacionarmos com esse Deus é lutar contra toda dissimulação. Eu não quero ofender você falando isso. O bispo está me chamando de dissimulada. Isso para alguns é um xingamento quase. Mas a dissimulação é a luta contra realidades. Dissimular alguma coisa é travestir as coisas, é lutar contra realidades. Tem uma realidade e eu dissimulo, eu vou travestindo, eu vou dar uma nova roupagem àquela realidade. Isso é terrível no relacionamento com Deus. E Pedro, mais uma vez,
como personagem principal aqui da nossa conversa, ele acaba se tornando um exemplo dessa dissimulação, porque em vários momentos Pedro tentou dissimular, tentou travestir uma realidade, tentou mudar uma realidade, tentou mostrar quem ele não era. Vou citar assim de forma mais clara. Ele tentou mostrar quem ele não era. E toda vez que nós tentamos mostrar quem não somos, toda vez que nós tentamos dissimular realidades, Deus resiste, Deus se cala. Veja que em um momento crucial na vida de Pedro, Jesus já tinha ressuscitado, Pedro já tinha negado Jesus, ele estava lá no mar de Tiberíades com seu anzol, com a sua rede, pescando, voltou para a velha vida, abandonou a caminhada de um evangelista. E Jesus ressurreto apareceu para Pedro na praia de Tiberíades e perguntou a Pedro o seguinte: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, você me ama mesmo? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama mesmo? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu e respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aí Jesus respondeu para Pedro o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Quando nós lemos esse texto no idioma português, na língua portuguesa, nós não temos outra coisa a falar e a ler ali do que eu te amo, eu te amo, eu te amo, você me ama, você me ama, você me ama, e as respostas que Pedro deu a Jesus. Por quê? Porque na língua portuguesa você diz para sua esposa que você a ama, você diz para os seus filhos que você a ama, você diz para o seu esposo que você o ama, você diz para o seu cachorro que você o ama, você diz para o seu papagaio que você o ama, você diz para os seus amigos e amigas que você os ama. Não tem outra expressão na língua portuguesa para tratar sobre o amor. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento foi escrito em grego. E a língua grega ela tem uma riqueza de expressões muito maiores do que a língua portuguesa. E no original grego, Jesus não pergunta simplesmente como nós entendemos na língua portuguesa o amor. Jesus pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, você me agapau? O amor ágape é o amor que na língua grega significa o amor de doação. É o amor, por exemplo, que pais e mães têm para com seus filhos, a ponto de doar a sua vida pelos seus filhos. Se alguém vier fazer mal a um dos meus 3 filhos, eu pulo na frente, ninguém me ensinou a fazer isso. É instintivo, é o amor que qualquer pai, qualquer mãe tem pelos seus filhos. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me agapau, você me ama no amor máximo? Você daria a sua vida por mim? A resposta de Pedro no original grego para Jesus foi: Senhor, tu sabes que eu te filéu. O amor filos que Pedro se refere, que vem de filantropia, por exemplo, é o amor que eu sinto pelos meus amigos. É o amor que você tem pelos seus amigos, é uma simpatia, é o amor filantrópico. Jesus, pela segunda vez, pergunta para Pedro: Pedro, você me agapau, você me ama no nível máximo, você daria a sua vida por mim? E Pedro, na segunda vez, responde para Jesus: Senhor, eu te filéu, eu te amo, mas eu te amo como um amigo ama outro amigo. Aí, na terceira vez, e você pode acompanhar mesmo na Bíblia traduzida para o português, você pode acompanhar isso, Jesus pergunta: Pedro, você me filéu? Na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, não o amor ágape, mas o amor filos. E Jesus pergunta: Pedro, você me filéu? Você me ama mesmo como um amigo ama outro amigo? Aí faz todo sentido quando a Bíblia, na língua portuguesa, diz que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou a terceira vez. Porque na terceira vez, Jesus perguntou como Pedro tinha respondido as outras 2 vezes. Jesus pergunta: quer dizer então que você só me ama no nível que um amigo ama outro amigo? Aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E por isso a Bíblia diz que ele se entristeceu. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E tu sabes que é isso aí mesmo. Eu só te amo como um amigo ama outro amigo.
Eu até dizia que eu te amava no nível máximo, que eu ia para todas as situações contigo, que eu não iria fugir da tua presença, mas é isso aí mesmo, é isso aí que eu sou, é esse quem eu sou. O Senhor sabe de todas as coisas, não adianta mais eu mentir, não adianta mais eu ficar como antes, lutando contra a realidade, dissimulando, não adianta mais eu ficar batendo no peito falando que eu sou o super discípulo. Eu te neguei 3 vezes antes que o galo cantasse. E por isso a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque ali ele viveu o choque de realidade. E ele teve que responder para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas, não adianta eu mentir, tu sabes que eu só te amo como um amigo ama outro amigo. Aí a resposta de Jesus para Pedro foi a seguinte: Pedro, então faz o seguinte para mim, apacenta as minhas ovelhas, faz um trabalho para mim, vai lá e cuida do meu rebanho. Olha que paradoxo, olha que coisa estranha. Quando Pedro batia no peito e falava que era o super discípulo, Jesus dava um cascudo nele, né? Falando: rapaz, vai se converter. O dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Cuidado, que o diabo já pediu permissão para te peneirar como trigo. Para de jogar conversa fiada, rapaz. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí quando Pedro finalmente fala a verdade para Jesus: Senhor, eu só te amo como um amigo ama outro amigo. Eu gosto do Senhor, mas dar a minha vida pelo Senhor, eu não cheguei nesse nível ainda. Aí Jesus fala: agora você está sendo sincero. Agora você está mostrando quem de fato você é. Agora você está na posição certa para que eu te use. Agora que você parou de dissimular e lutar contra realidades, é que eu posso te usar. Eu não estou aqui dizendo, por favor, não mude o que eu quero dizer. Eu não estou aqui dizendo que você tem que aceitar as realidades feias da sua alma e deixar isso para lá. Eu estou dizendo que você tem que apresentar, como Pedro fez, para quem pode mudar as nossas vidas, as aparências não tão belas das nossas realidades e da nossa alma. Mas você não pode esconder isso de Deus. Diga para Ele o quanto é feio alguma área da sua vida, o quanto é feia alguma área da sua alma. Diga para Ele o quanto é feio algum aspecto da sua vida. Não lute contra essas realidades para não colocá-las no altar, mas coloque diante do altar de Deus. E você vai ver que a partir do momento que você começar a parar de lutar contra realidades, vai ser o momento que Deus vai começar a te usar, porque aí Ele vai perceber que você abriu a possibilidade dele entrar e transformar realidades feias da sua alma em realidades que Ele vai potencializar para a glória do nome dEle. E por fim, agora eu digo de forma bem breve e simples, Pedro disse para Jesus o seguinte: Senhor, então se é para eu ter parte contigo, não lava só os pés não, lava o corpo todo. E Jesus falou: não precisa, é só um símbolo. Mas essa atitude de Pedro de falar: Senhor, para ter parte contigo, lava logo tudo. Então essa é a terceira coisa que nós precisamos estabelecer para que na nossa vida haja sincronismo com as ações de Deus, mesmo naquilo que nós não entendemos no primeiro momento, que é entregar-se totalmente. Entregue-se totalmente. Se aquilo que Ele faz hoje você não entende totalmente hoje, então não tem outra opção melhor para nós a não ser entregarmos-nos totalmente, darmos toda a nossa vida para Ele. Se os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos, se os caminhos de Deus são muito mais amplos do que os nossos, faça como Pedro: Senhor, se é para eu ter parte contigo, ainda que eu não entenda tudo que o Senhor faça, eu vou me entregar totalmente, lava logo o corpo todo. Não se entregue para Deus com reservas, não entregue para Deus um braço e retenha outro. Entregue-se totalmente. Lutando contra instabilidades, lutando contra dissimulação e apresentando realidades feias no altar e se entregando totalmente, mesmo naquilo que Deus faz e nós não entendemos no primeiro momento, nós vamos ter uma realidade de relacionamento com Deus saudável. Que o Senhor te abençoe. Próxima quarta-feira estaremos aqui em mais uma Quarta com o Bispo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Ore pelo Passa Macedônia que está acontecendo nessa semana em São José do Calçado, no Espírito Santo. Ore pelo Passa Macedônia de semana que vem em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, lá na nossa igreja do Veneza.
ore para que Deus nos abençoe com muitos frutos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Paz.